Dois gigantes azuis. Dois universos aquáticos. Separados por continentes, mas profundamente diferentes em praticamente tudo. De um lado, o Pacífico, tão vasto que todas as massas terrestres do planeta caberiam dentro dele e ainda sobraria espaço. Do outro, o Atlântico, mais quente no norte, e em constante crescimento. Mas aqui está o que poucos sabem. A superfície do Pacífico fica 40 centímetros mais alta que a do Atlântico. O Atlântico é o oceano mais salgado entre todos. E o Pacífico está encolhendo 2,5 centímetros por ano. Prepare-se para descobrir números e diferenças que vão mudar sua visão sobre os dois maiores oceanos do planeta. Mas antes de mergulharmos nessa comparação muito interessante, se você gosta de desvendar os mistérios do nosso globo terrestre, inscreva-se agora no canal Atlas das Curiosidades. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo repleto de informações. Deixe seu like. E considere se tornar membro do clube para assistir vídeos antecipados, propor ideias para novos conteúdos e ter acesso a vídeos exclusivos. Agora sim, vamos às diferenças que vão te deixar por dentro de tudo sobre o Atlântico e o Pacífico. Começamos pela diferença mais óbvia, o tamanho. Mas os números vão muito além do que você imagina. O Oceano Pacífico cobre impressionantes 165,25 milhões de quilômetros quadrados. Isso representa 46% de toda a superfície oceânica do planeta e aproximadamente 32% da superfície total da Terra. Para você ter uma ideia real dessa imensidão, o Pacífico é maior que toda a área terrestre do planeta combinada. Todos os continentes, Ásia, África, Américas, Europa, Oceania e Antártica, caberiam dentro do Pacífico com espaço sobrando. Ele se estende por aproximadamente 19.300 quilômetros de leste a oeste. E a profundidade? O Pacífico tem profundidade média de 4.280 metros. Mas seu ponto mais profundo, a Fossa Challenger na Fossa das Marianas, desce impressionantes 10.911 metros. Se você colocasse o Monte Everest, 8.849 metros, dentro dessa fossa, ainda sobrariam mais de 2 quilômetros de água acima do pico. O Pacífico contém aproximadamente 710 milhões de quilômetros cúbicos de água, mais da metade de toda a água livre da Terra. Agora o Atlântico. Ele cobre 106,46 milhões de quilômetros quadrados, incluindo seus mares marginais. Isso representa aproximadamente 20% da superfície da Terra e 29% da superfície oceânica. Parece impressionante, certo? Mas aqui está a perspectiva. O Atlântico tem cerca de 64% do tamanho do Pacífico. É praticamente metade do gigante do Pacífico. A profundidade média do Atlântico é de 3.646 metros, significativamente menor que o Pacífico. Seu ponto mais profundo é a Fossa de Porto Rico, com 8.376 metros. Profundo? Sim, mas ainda assim 2.535 metros mais raso que a Fossa das Marianas. O volume de água? Aproximadamente 310 milhões de quilômetros cúbicos, menos da metade do volume do Pacífico. E aqui está um número que pouquíssimas pessoas conhecem. O Pacífico está encolhendo aproximadamente 2,5 centímetros por ano em 3 de seus lados. Isso representa uma perda de cerca de 0,52 quilômetros quadrados anualmente. Em contraste direto, o Atlântico está crescendo de 2 a 3 centímetros por ano. Multiplique isso por milhões de anos, e você está testemunhando uma transformação geológica em tempo real. Por quê? Placas tectônicas. O fundo do Atlântico está se espalhando na dorsal mesoatlântica, enquanto o Pacífico está sendo consumido em zonas de subducção ao redor do infame Anel de Fogo. Agora vamos às diferenças de temperatura, e aqui os contrastes são encantadores. O Atlântico Norte é o oceano mais quente em altas latitudes. Sua temperatura média de superfície é de aproximadamente 17 graus Celsius. Por quê? A corrente do Golfo transporta quantidades massivas de água quente do Golfo do México para o Atlântico Norte, aquecendo a Europa Ocidental e a costa leste dos Estados Unidos. Já o Pacífico tem temperatura média de superfície de cerca de 15 graus Celsius, 2 graus mais frio que o Atlântico.
Ambos os oceanos variam de aproximadamente menos 2 graus Celsius nas regiões polares até 30 graus Celsius nas águas equatoriais. Mas a distribuição dessas temperaturas é completamente diferente. No Pacífico, correntes frias como a corrente da Califórnia e a corrente de Humboldt transportam água gelada dos polos em direção ao Equador, resfriando vastas extensões do oceano. No Atlântico, correntes quentes dominam as latitudes médias e altas do hemisfério norte, criando um clima significativamente mais temperado. Aqui está um número impressionante. O equador térmico, a linha onde as temperaturas médias do ar são mais altas, fica mais próximo do equador geográfico no Pacífico do que no Atlântico. Isso significa que o Pacífico tem uma distribuição de calor mais equilibrada, enquanto o Atlântico puxa calor para o norte de forma mais pronunciada. Nas profundezas, ambos os oceanos compartilham temperaturas similares. A zona profunda, que contém cerca de 80% do volume oceânico, mantém temperaturas estáveis de aproximadamente 3,5 graus Celsius no Pacífico e ligeiramente mais frias no Atlântico Sul. O Pacífico é responsável pelo El Niño e Laninha, fenômenos climáticos que afetam o mundo inteiro. Essas oscilações periódicas alteram padrões de temperatura, precipitação e correntes oceânicas globalmente. O Atlântico, por sua vez, influencia sistemas climáticos através da oscilação do Atlântico Norte, que afeta invernos na Europa e América do Norte. Agora chegamos a uma das diferenças mais impressionantes e menos conhecidas: a salinidade. E prepare-se, porque os números vão te surpreender. O Oceano Atlântico tem salinidade de superfície maior que o Pacífico em todas as latitudes. Essa é uma característica única e definitiva. No Atlântico aberto, a salinidade varia de 33 a 37 partes por mil. O Atlântico Norte é o mais salgado, frequentemente ultrapassando 37 partes por mil em algumas regiões. No Pacífico, a salinidade máxima raramente ultrapassa 37 partes por mil, encontrada apenas na região sudeste. A maior parte do Pacífico tem salinidade entre 34 e 36 partes por mil. E nas regiões equatoriais do Pacífico, a salinidade pode cair para 34 partes por mil devido a chuvas abundantes ao longo do ano. No hemisfério norte, as diferenças chegam a 2 PSU, unidades práticas de salinidade, entre os dois oceanos. Isso pode não parecer muito, mas em termos oceanográficos, é uma diferença gigantesca que afeta a densidade, circulação e clima global. Por que o Atlântico é mais salgado? Existem várias razões interessantes. Primeira, evaporação versus precipitação. O Atlântico experimenta maior evaporação em relação à precipitação. Estudos mostram que o excesso de evaporação sobre o Atlântico é aproximadamente 0,4 Sverdrup. Um Sverdrup é igual a 1 milhão de metros cúbicos por segundo, maior que no Pacífico. Segunda, a ponte atmosférica. O Atlântico evapora águas subtropicais e as exporta para o Pacífico através de padrões atmosféricos globais. Literalmente, o Atlântico perde água doce para o Pacífico pelo ar. Terceira, correntes oceânicas. O vazamento ou anéis de agulhas trazem água salgada do Oceano Índico para o Atlântico Sul, aumentando ainda mais a salinidade. Quarta, o mar Mediterrâneo. Esse mar semifechado tem evaporação líquida, criando água extremamente salgada que flui para o Atlântico, elevando sua salinidade. Essa diferença de salinidade é crucial. Ela controla onde ocorre a formação de água profunda. No Atlântico Norte, a água é tão salgada, e portanto densa, que afunda, criando a circulação meridional de revolvimento do Atlântico, o AMOC, uma das correntes oceânicas mais importantes do planeta. No Pacífico Norte, a água é menos salgada. Mesmo sendo mais fria, ela é mais leve que a água do Atlântico. Por isso, não há formação de água profunda no Pacífico Norte. E aqui está um número que surpreende. Por causa das diferenças de densidade causadas pela salinidade e temperatura, a superfície do Pacífico fica aproximadamente 40 centímetros mais alta que a do Atlântico. Sim, você ouviu certo. Se você pudesse nivelar horizontalmente, o Pacífico está literalmente mais alto. Finalmente, vamos às diferenças biológicas e geológicas que tornam cada oceano verdadeiramente único. O Atlântico abriga maior diversidade de espécies marinhas comparado ao Pacífico, especialmente em latitudes médias e altas. Mas aqui está o detalhe.
O Pacífico tropical domina em biodiversidade absoluta. Os recifes de corais do Pacífico Ocidental têm aproximadamente 6 vezes mais espécies de peixes que os recifes de coral do Caribe Atlântico. O Pacífico abriga 5 espécies de salmão, comparado a apenas uma espécie no Atlântico, o salmo salar. 6 espécies de atum percorrem o Pacífico tropical, fornecendo mais da metade da captura mundial de atum. O Pacífico contém mais de 25 mil ilhas, mais que qualquer outro oceano. Essas ilhas criam recifes de coral imensos e ecossistemas únicos. O Atlântico tem significativamente menos ilhas, mas abriga arquipélagos icônicos como Caribe, Açores, Canárias e Cabo Verde. O Pacífico é cercado pelo Anel de Fogo, uma zona com 452 vulcões e 90% dos terremotos do mundo. Essa região abriga fossas profundas, arcos de ilhas vulcânicas e intensa atividade sísmica. O Atlântico tem a dorsal mesoatlântica, a cadeia de montanhas submarinas mais longa do mundo, estendendo-se por 16 mil quilômetros de norte a sul. Ela marca o ponto onde novas rochas oceânicas são formadas constantemente. O Atlântico tem circulação termocalina mais pronunciada. A corrente do Golfo é uma das correntes oceânicas mais poderosas, transportando aproximadamente 100 sverdrup de água, o que equivale a 100 milhões de metros cúbicos por segundo. O Pacífico tem um sistema de correntes equatoriais mais complexo, com a corrente circumpolar antártica, a maior corrente do mundo, fluindo ao seu redor no sul. O Pacífico tem mais mares marginais significativos: Mar das Filipinas, Mar da China Meridional, Mar da China Oriental, Mar do Japão, Mar de Okhotsk, Mar de Bering, Mar de Coral e Mar da Tasmânia. O Atlântico inclui Mar Mediterrâneo, Mar do Caribe, Golfo do México, Mar do Norte, Mar Báltico e Mar Negro. Ambos os oceanos são cruciais para o comércio global, mas o Atlântico historicamente foi a principal rota comercial conectando Europa, África e Américas. O Pacífico agora domina o comércio global, conectando Ásia, ou seja, China, Japão, Coreia, as Américas. A pesca no Pacífico representa aproximadamente 60% da captura mundial total, enquanto o Atlântico contribui com cerca de 25%. 2 oceanos. 2 universos completamente distintos. O Pacífico, maior, mais profundo, menos salgado, encolhendo lentamente, com biodiversidade tropical explosiva. O Atlântico, mais salgado, mais quente no norte, crescendo constantemente, com circulação termocalina única que regula o clima de continentes inteiros. Um fica 40 centímetros mais alto que o outro. Um cresce enquanto o outro encolhe. Um forma água profunda, o outro não. E juntos, eles cobrem mais de 60% da superfície do nosso planeta, regulam o clima global, sustentam bilhões de vidas marinhas e humanas, e continuam a nos surpreender com números e características que desafiam nossa compreensão. Incrível, não é? Qual diferença te surpreendeu mais? O Pacífico 40 centímetros mais alto. O Atlântico mais salgado. Deixe nos comentários. Inscreva-se no canal Atlas das Curiosidades, ative o sininho, deixe seu like e considere se tornar membro do clube para benefícios exclusivos. Nos vemos no próximo vídeo explorando mais maravilhas do nosso planeta. Até a próxima, exploradores!